história das artes plásticas no Paraná pode ser contada a partir da chegada de Alfredo Andersen ao estado em 1903. Andersen abriu uma escola e logo começou a formar os seus discípulos. Mais tarde, uma segunda geração de artistas se forma pela Escola de Belas Artes do Paraná. E neste grupo está Domício Pedroso, que antes havia recebido as primeiras informações artísticas no ateliê de Guido Viaro. A formação de Domício com Viaro fica clara nas paisagens feitas a partir de cores e grafismos, retratando sobrados, casas e favelas nos traços do artista. Domício Pedroso carrega em seu currículo grande parte da história das artes plásticas do Paraná. Desde os primeiros estudos com Viaro, passando pelos concursos vencidos, obras que marcam época, estudos em Paris, coordenação na Funarte, até as parcerias com Poti Lazarotto, são os temas do programa Persona, que está começando agora. Domício Pedroso é o nosso entrevistado de hoje. Domício, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Eu tenho a impressão que essa nossa conversa, já que a ideia é falar do seu trabalho desde a década de 40, acho que a gente pode começar lembrando que essa história toda começou em casa com o seu pai. Exatamente. Eu e meu irmão gostávamos muito de desenhar. Acho que todo garoto, artista começa assim. Toda criança tem um potencial muito grande, né? Uhum. Infelizmente nem todos acabam desenvolvendo. Chega a uma certa idade que começa a haver uma autocrítica muito grande, né? Ou as pessoas não dão valor ao trabalho da pessoa e essa vontade acaba se estancando. No meu caso, ou no nosso caso, o meu pai era amigo de vários pintores contemporâneos seus, né, que foram mais tarde nossos professores, o professor De Bona, Guido Viaro, Franz Leben, todos esses nomes. E ele tinha uma coleção de quadros desses artistas e era visitado por eles. E um dia o Viaro, chegando em nossa casa, viu as crianças pintando. As crianças desenhando ali e disse para o meu pai, manda os meninos lá para o meu ateliê. E foi assim que começou. Quer dizer, os meninos era eu e meu irmão, Domício, seu irmão, que Renato Pedroso, que faz escultura, né? Escultor, teve vários prêmios. Uhum. E então, o início a iniciação foi mesmo no ateliê do Guido Viaro. Foi no Guido Viaro. Mais tarde, com a criação da Escola de Belas Artes, o professor Viaro foi convidado para uma das cadeiras e os seus alunos acabaram indo também para a escola. Isso foi no final, assim, da década de 40? 48. 48. Por aí, não é? Quer dizer, você fez parte da primeira turma da Escola de Belas Artes do Paraná. Exatamente. E dessa turma fazia, além de Domício Pedroso, fazia parte mais... Tem o Fernando Veloso, o Francisco Bétega, a Dalícia Araújo, foi nossa colega. Havia um grupo grande de alunos, não é, que se formaram nessa primeira turma. Quer dizer, e na época as Belas Artes no Paraná existia por iniciativas isoladas aí exatamente, a escola de algumas pessoas. Veio preencher uma lacuna muito grande, né? Porque haviam alunos particulares desses mesmos artistas, professores, né? Mas a escola criou um núcleo, não é, importante para o desenvolvimento, para irradiar todo esse conhecimento artístico. Aí, em seguida, terminando o curso de Belas Artes, de 59 a 62, você vai para Paris aperfeiçoar seus estudos. Exatamente, porque Curitiba, naquela época, era uma cidade bastante tranquila, né? Os horizontes, vamos dizer assim, artísticos eram bastante limitados. Então, eu procurei consegui uma bolsa de estudos e fui a Paris. Como é que foi essa experiência em Paris, Domício? Em Paris, praticamente... Estudou com quem? O que exatamente você foi estudar em Paris? Eu pretendia aperfeiçoar no setor de arte, mas bolsas específicas para arte naquela época eram muito difíceis. Então eu consegui estudos na área de comunicação, televisão educativa, cinema educativo, organização de exposições, isso no Centro Audiovisual de São Cloud, que é um órgão ligado à Unesco. E com isso eu me dirigi para o desenvolvimento dessas atividades culturais no âmbito da educação.
Então, estagiei na televisão educativa e cinema, sempre voltado para cultura e educação. Isso teve a ver com a sua volta, que na verdade dá para relacionar com a direção que você exerceu aqui na Funarte, para a região sul. Certo. Essa função na Funarte tem a ver com o resultado desses estudos? Sim, porque chegando em 62, quando voltamos aqui ao Brasil, eu propus ao governo do estado a criação de um centro audiovisual que seria justamente um órgão que uniria a televisão educativa, que poderia ser criada, né? E os cinema educativo e tudo mais. E nessa época houve a coincidência de que o governo estava pensando em algo assim. Então houve a criação desse centro audiovisual. Durante uns tempos eu coordenei esse centro, mas depois, com mudanças políticas, essa ideia foi abandonada. Mas já com isso, uma pequena semente começou a vingar, né? E as entidades governamentais começaram a se voltar para essa área. Eu, fora do governo, mas ligado ao governo, o Banco de Desenvolvimento do Paraná, resolveu criar um programa cultural e eu fui convidado para coordenar esse programa. Em 72, até 10 anos, até 82, nós mantivemos no Banco de Desenvolvimento uma sala de exposições com exposições culturais sobre os diversos temas ligados ao Paraná. A arte paranaense, as etnias que aqui estiveram, o desenvolvimento socioeconômico do Paraná através dos seus ciclos econômicos, enfim. Mais de 40 exposições foram realizadas aí nesse salão de exposições do BADEP. Essa função na Funarte não acabou comprometendo a sua produção no ateliê? O que acontece, e acontecia naquela época com mais intensidade, é que dificilmente uma pessoa poderia viver de arte, né? Pouco eram os artistas que sobreviviam, até hoje, né? Como até hoje. E quando o artista sobrevive ou vive somente com a sua produção artística, ele fica dependendo muito do mercado de arte, não é? E eu sempre procurei fazer uma pintura mais voltada para aquilo que você queria mesmo. Que eu queria, do que a satisfação de certas... A demanda do mercado. Exatamente. Então eu sempre mantive uma atividade paralela, né? Então eu criei uma sociedade civil, através da qual eu fazia planejamento gráfico, fazia projetos culturais e a coordenação dessas exposições, como no caso do BADEP. Né? A primeira exposição foi na Biblioteca Pública? A primeira individual? A minha individual foi na Biblioteca Pública. Voltando um pouco no tempo aí. Isso. Essa foi a primeira, logo depois da saída da Escola de Belas Artes, né? Eu reunia uma série de trabalhos e fiz minha primeira exposição. E você lembra, assim, da repercussão? Como é que foi isso no mercado na época? Foi bem recebida. Uma boa aceitação. Uma boa aceitação, primeiras vendas que estimulam, né? Então, teve a apresentação de Guido Viaro. Então foi eu tenho documentos fotográficos sobre essa época, né? Que mostram que naquele momento foi um incentivo muito grande para mim. Em 74 você vence um concurso na época bastante cobiçado, né? Que era quer dizer, bastante cobiçado em termos, porque foi um concurso só, mas que teve a participação de vários artistas de nome, de renome, que é o concurso de cartazes do Teatro Guaíra. Teatro Guaíra, foi um dos grandes prêmios, entre tantos. A inauguração do teatro, né? Para a inauguração do teatro, foi feito um concurso de um cartaz alusivo a essa data. Acontece que vários candidatos se apresentaram com seus trabalhos, o meu foi o escolhido. Eu recebi o prêmio, mas antes que o teatro fosse inaugurado, houve um incêndio, não é? E aquela inauguração foi transferida. 4 ou 5 anos depois, quando realmente o teatro foi inaugurado, ou de fato ia ser inaugurado, foi realizado um outro concurso,
porque haviam esquecido daquele primeiro. E nesse segundo concurso, a comissão julgadora não julgou nenhum trabalho apresentado digno de ser. E ficou aquele impasse, né? Então, um funcionário do teatro é que lembrou, disse, não, mas já houve um concurso e já houve uma premiação. Então, remexendo lá nos papéis, eles realmente encontraram, me perguntaram se poderia publicar. É evidente, uma vez que eu recebi o prêmio, o direito passa a ser de vocês. Então, eu tenho duas versões desse cartaz, com duas datas diferentes, né? Porque o primeiro cartaz, que foi o vencedor, já estava na gráfica quando houve o incêndio do teatro. Uhum. Então, existem duas versões do mesmo cartaz, embora o prêmio tenha sido para um. Voltando novamente no tempo do Miss, você agora há pouco falou do seu comportamento em relação ao que exigia o mercado na época. Como era o mercado de trabalho na década de 50, 60, no Paraná? Era bastante limitado, né? Eram poucas as galerias e o público também, a cidade era menor, o poder aquisitivo, então dificilmente um artista podia viver, né, da sua arte. E o público, como é que era? Como é que era Era bastante limitado em função do número da população da cidade, que era pequena, mas era um grupo exigente. Como é que era o comportamento desse público? Sempre houve, né? Aquelas pessoas que realmente gostavam, conheciam, tinham uma maneira de apreciar, né, a arte. Mas não havia ainda uma efervescência. Uma efervescência, né? Uhum. Aquele era muito pelo que volume crítico, né? A moda na época. A moda na época era o quê? Era nu? Era o que se pintava na época? Principalmente paisagens, né? Pintura figurativa, paisagens e retratos. Retrato mais como uma forma de guardar uma imagem, né? Quer dizer, o artista que não estivesse pintando isso não fazia parte do mercado? Ou ia ter sérias dificuldades? Teria sérias dificuldades, né? Toda a iniciativa. E você disse não a isso? Não só eu, não é? Nessa época que eu comecei, voltando de Paris, já havia um movimento grande de renovação, não é? Que a nossa geração começou a vamos dizer assim, questionar, não é? A validade daquela arte que vinha se repetindo sempre, com as mesmas paisagens, os mesmos modelos, né? E com a experiência que tivemos no exterior, não só eu, Fernando Veloso, outros artistas também dessa geração, começamos a impor, né? Havia também toda a repercussão dos movimentos que aconteciam pelo mundo, né? No mundo todo e no São Paulo e Rio, que continuam sendo mais importantes. Quando né? essa tendência do mercado mundial chegava ao Brasil, havia um filtro, a moda daqui, que era ditada, não sei por quem, aliás a pergunta pode ser essa também, quem ditava a moda aqui no Brasil? Obedecia essa tendência que havia no mercado do mundo? Sim, a evolução da arte internacionalmente, né, que tinha como base principal Paris e também Nova York, chegava aqui, mas sempre com um grande atraso, né? Quando a arte abstrata estava no auge na Europa, aqui nós ainda estávamos na pintura figurativa, tradicional, paisagística, né? Quando a arte abstrata na Europa deixou de ser importante, houve a nova figuração, quer dizer, um movimento contrário ao abstracionismo, uma volta à figuração, mas absorvendo todas as novas correntes, né? Nós aqui começamos a pensar no abstracionismo. Então, havia sempre uma defasagem. E a gente que havia estudado no exterior, passado essa temporada no exterior, tínhamos um pouco mais de informação. E nesse sentido é que procurávamos... O que se via pendurado nas paredes em Curitiba, por exemplo, Santa Ceia?
Além dessas reproduções, né, haviam as paisagens tradicionais, né, o pinheiro. O pinheiro do Paraná. Do Paraná. Aliás, tem uma história, tinha gente que encomendava para você, que chegava no domício e dizia, você pinta o pinheiro do Paraná? Não, eu não pinto o pinheiro do Paraná. Não, isso existe até hoje. Até hoje. E numa época isso criou até o movimento contrário ao pinheiro, né? Que é injusto, porque afinal o pinheiro é um símbolo importante e bonito da nossa terra, né? Seja o seu mas caminho, né? não era a única temática, né, que você desejava pintar. E essa tendência existe até hoje. Ainda hoje existe gente que te procura para pintar pinheiro. Se bem que com a evolução, né, das correntes artísticas, hoje é possível se pintar um pinheiro sem aquela preocupação fotográfica, né, que havia de início. Mas voltando à questão anterior, então o Pinheiro do Paraná, a Santa Ceia eram as vedetes das paredes dos nobres de Curitiba. Era isso que se tinha em casa, era a média. Assim como do pessoal que gostava de arte. Pode-se dizer que era uma constante. Tá ok, Domício, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Doação de leite ajuda a salvar vidas. O Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Se você quiser doar leite humano, ligue que nós lhe daremos maiores orientações como proceder à coleta correta do leite humano. O seu leite vai ajudar a salvar a vida de muitas crianças prematuras. Você assiste ao programa Persona, que hoje conversa com o artista plástico Domício Pedroso. Domício, a gente pode iniciar esse segundo bloco falando da sua aproximação durante muito tempo aí com o Puty Lazarotto. Você chegou, inclusive, a organizar algumas exposições do Puty. Certo. Praticamente todas as exposições do Puty, exposições de importância, foram organizadas por mim. Porque o Puty, paranaense, não é, que saiu daqui para estudar no Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes, gravura, e mais tarde também no exterior, passou a residir no Rio de Janeiro. E poucas vezes esteve expondo, mostrando seus trabalhos aqui. Então, quando se pensou em fazer uma grande exposição da sua obra, quando Puty fazia 50 anos de idade, eu fui convidado para organizar essa exposição. E fizemos no Salão de Exposições do BADEP, então, uma grande retrospectiva, mostrando toda a trajetória do Puty. Isso foi em 75, por aí, em torno disso. Puty nasceu em 1924, fez 50 anos, não é? É só fazermos essa continha. Conta. Nessa época, então, foi a primeira vez que o Puty mostrou o conjunto da sua obra aqui no Paraná. Ele era um artista muito conhecido, mas a sua obra não ainda no Paraná. Mais tarde nós fizemos também uma exposição na Bahia, no Desembanco, o Banco de Desenvolvimento da Bahia, também mostrando toda a trajetória do Puty e as gravuras que ele havia feito na Bahia muitos anos atrás. Ele reeditou para essa exposição. Nesse período aí, nessa década de 60, de 70, coincidentemente, né, essa grande exposição do Puty em 74, nesse período parece que as artes plásticas no Paraná respira de outra forma, né? Existe um período muito bom das artes plásticas no Paraná, nesse período justamente de 60 a 70. Isso foi por conta do quê? Por que aconteceu esse boom das artes plásticas no Paraná nesse período? Eu acredito que, como resultado da evolução social da cidade, houve uma massa crítica, não é? Que permitiu esse desenvolvimento das artes.
O governo do estado também estava apoiando na área teatral a vinda das companhias, não é? Houve também um curso do teatro com a presença de figuras como Cláudio Correia Castro e Paulo Goulart, que deram aulas durante alguns anos aqui, criaram esse grupo de teatro do Paraná, que é muito importante hoje em dia, não é? E somado a isso, o próprio desenvolvimento das artes plásticas, a abertura de diversas galerias, né? Isso criou realmente uma época com um movimento bem mais intenso do que anteriormente. Isso foi no período do governo Ney Braga? No governo Ney Braga. Dá para dizer que o Ney Braga foi o único governador, o que mais se preocupou com as artes no estado? Pode-se dizer que teve uma visão, não é, mais aberta para essa área e compreendeu a possibilidade de desenvolvimento da comunidade artística, né? Dando esses apoios. Como é que se divide, Domício, as artes plásticas no Paraná? A Dalice Araújo, por exemplo, ela diz que divide as artes no Paraná, as artes plásticas no Paraná em 6 fases. A primeira delas é a fase Andersen, né? A formação dos grandes artistas, dos grandes nomes do Paraná. Seria isso mesmo? A sua compreensão é essa também? É, com certeza, né? Andersen, com a formação da sua escola, teve o primeiro grupo de alunos, de discípulos, né, que foram os formadores de todas as gerações seguintes, tanto de Bona, como Nísio e Freisleben, todos esses artistas que foram alunos de Andersen foram os que formaram depois as novas gerações, criaram através da Escola de Belas Artes, através dos seus ateliês particulares, né, criaram o primeiro grupo importante de artistas aqui no Paraná. Hoje, qual é o momento das artes plásticas do Paraná? É um período bom? É um período ainda difícil? Eu acho que a dificuldade continua, não é? O número de artistas cresceu bastante, não é? Mas ainda não há um mercado, porque o artista precisa sobreviver, né? E quando o artista não sobrevive da sua arte, é difícil. É difícil. não tem como, né? E esse mercado tem uma tendência que é ditada por um caminho. Eu sei, por exemplo, que teve um período nas artes plásticas do Paraná que os decoradores ditavam muito esse caminho, né? Eram eles que diziam para o cidadão lá que queria comprar uma obra, compre um Domício Pedroso porque é a moda ter um Domício Pedroso. Ainda hoje é assim? Ainda acontece isso, porque na verdade a obra de arte você pode encarar sob 2 aspectos. Ou como um simples elemento de decoração, ou como um produto cultural, não é? Como uma peça musical, como um romance, não é? Uma obra de arte independente do seu valor decorativo, vamos dizer assim. Muita gente procura a obra de arte apenas como um elemento de decoração da sua residência, né? Sem se aprofundar muito. Sem se aprofundar. Outros não, têm uma preocupação de reunir que é o perfil do colecionador. Artístico. Aí o perfil do colecionador. Nós temos aqui colecionadores importantes, mas ainda não constitui, infelizmente, a maioria da clientela, daqueles que procuram reunir obras de um valor artístico importante, né? E existe ainda o terceiro momento, que é o especulador, não sei se que é o cara que compra para ver se valoriza, que vai vender lá na frente, que compra hoje por 3 e quer vender por 5, enfim. Isso também existe, né? E hoje, o que dá para se esperar desse mercado das artes do Paraná, com essa formação, como você mesmo disse há pouco, de novos talentos, novos artistas surgindo, a Escola de Belas Artes aí produzindo novos artistas, enfim, qual é a tua expectativa em relação ao mercado no Paraná?
É muito difícil fazer uma projeção, porque nós vivemos numa época de transformação muito grande, né? Você veja bem que a imagem hoje em dia está presente em tudo, não é? Com as fotos digitais, com a facilidade de se criar, não é? As facilidades fotográficas e de reprodução em geral, as revistas de arte. Então a imagem hoje em dia está muito difundida. Muito digitalizada. Está presente em tudo, no cinema e tudo mais. Então nós não sabemos, nós não podemos saber até onde a imagem que nós, artistas, produzimos, vão se inserir nesse novo universo, né, que está praticamente nos sufocando, né? Hoje em dia a quantidade de imagem é tão grande que nós não sabemos bem para que lado olhar, né? Esse caminho do computador, por exemplo, de você fazer umas experiências com cores no computador, você já resiste a essa tentação? Ou a coisa funciona mesmo aqui no ateliê sem computador? Não, eu acho que nós temos que aproveitar toda essa tecnologia. De certa né? forma isso pode ajudar. Isso pode ajudar. Eu acho que se eu tenho um trabalho que eu possa, no computador, modificá-lo, né, isso pode me dar... Brincar com as cores. Exatamente. Pode me dar sugestões, né? Então é um instrumento como qualquer outro, né? Que eu acho bastante importante. E nós temos que tentar utilizá-los bem, né? Agora, no momento, o que você está trabalhando? A linha que eu estou desenvolvendo, né, é dentro da uma temática que eu já explorei há muito tempo, que são os casarios. De início, esses casarios eram representados de uma forma mais paisagística mesmo, né? Seus detalhes todos objetivos, as construções com as suas portas, janelas e tudo mais. Depois eu fui simplificando esse trabalho, fui geometrizando, e o resultado são essas telas que nós temos aqui, né? Em que eu não procuro retratar uma única realidade, mas mostrar uma sugestão, né? Sugerir uma imagem que o leitor dessa imagem poderá, através da sua própria interpretação e da sua visão, fazer uma leitura que é dele, não é única, não é uma imagem que eu apresento, é uma imagem que a sua própria visão recompõe. É uma leitura única mesmo de cada Ela torna-se pessoa. Mais subjetiva, né? Então cada um vê aquilo que a sua imaginação consegue absorver. Você está pretendendo fazer alguma exposição com esse novo trabalho? Esse trabalho, eu estou pensando... Uma individual aí, quem sabe? Fazer uma individual, talvez uma retrospectiva, mostrando essa linha evolutiva, né? Da obra, essa procura de sempre conseguir novas formas de explorar um mesmo tema, né? Há pouco antes da gente começar a gravar aqui, a gente falava da sua bisneta, que já tem já começa a desenhar alguma coisa. Isso tem a interferência do avô, não? A convivência no ambiente, do assim... bisavô, né? Do bisavô. Eu acho que a presença de tantas obras de arte, não só minhas, né, mas de outros artistas, sempre estimula. Agora é importante que essa criança espontaneamente... Tem o talento, né? E espontaneamente procura desenvolver, não se pode forçar nem obrigar. O seu olho diz o que sobre a Giovana? Eu acho que ela tem um potencial, né? Como, aliás, a maioria tomou esse cuidado de guiar a Giovana? Eu acho que não é só a genética, eu acho que é mais o ambiente que a pessoa vive, né? Se houver estímulo e preocupação com arte, as pessoas têm condição de desenvolver esse caminho. Quando você não está pintando, Domício, o que você faz para se distrair? Ou a pintura é uma distração também? Também, né? Mas eu gosto muito de ler e também mexer com a natureza, fazer jardinagem. Vocês devem ter visto que tem um jardim belíssimo. Tem um jardim, pelo menos
E espaço não falta, né? Temos espaço. Então, mexer com a terra, né? Eu acho que é uma preocupação grande do homem, esse encontro com a natureza. O que você gosta de ler? De uma forma geral, biografias eu gosto muito, né? E muita literatura científica também. Isso nas horas de folga? Nas horas de folga. E o ateliê toma muito tempo, não? Eu vivo praticamente... Tem muita folga, não? A folga a gente tem que procurar, né? Mas eu passo o dia dentro do ateliê. Passa o dia no ateliê. Se cumpre o horário, bate ponto mesmo. É assim que funciona? Não. Ou tem dia que não está a fim de produzir? A produção não pode ser contínua, né? Tem momentos que a gente se envolve com o trabalho, aí trabalha 8, 9 horas por dia, volta no dia seguinte, mas de repente as coisas não funcionam sempre assim. Às vezes é importante dar Você não se programa? Não, tem que ser uma coisa mais espontânea, né? Não se pode pintar simplesmente para manter um expediente, né? E quando você não está no ateliê, você está projetando algum trabalho para o ateliê? A cabeça está trabalhando o tempo todo em função daquele momento? Eu acho que aí com o pincel. Existe um subconsciente, né? Na minha pintura é muito importante, que as coisas vão se fermentando, vão crescendo, e nem sempre quando eu inicio uma pintura eu tenho uma ideia exata do que eu vou fazer, né? A minha pintura, quase sempre, é resultado de uma etapa anterior. À medida que eu vou produzindo, que eu vou desenhando, eu vou pintando, eu vou vendo coisas novas que eu posso fazer. Não é? Funciona mais ou menos como um elo, uma coisa amarrada na outra. Um trabalho está sempre ligado ao anterior e assim sucessivamente. Seria isso? E eu sou um artista, vamos dizer, intuitivo. Eu não tenho uma teoria estética que eu queira provar na minha arte. Como muitos artistas que partem de uma concepção estética teórica e pretendem comprovar essa teoria através da sua obra. No meu caso, não. Eu deixo que o subconsciente também funcione, vou fazendo intuitivamente as coisas e à medida que o trabalho evolui, ele mesmo vai se encaminhando. Né? Mas quando você chega na tela, você tem um projeto, você está com... Em princípio eu tenho uma ideia daquilo que pretendo fazer, mas eu não deixo que essa ideia freie a intuição. Então, à medida que eu vou trabalhando, eu posso modificar totalmente aquele projeto inicial se eu sentir que estão surgindo novas opções, novos caminhos. É exatamente a inspiração, a criação, deixa fluir mesmo. Tem que fluir, né? E se numa determinada obra eu sinto que não posso fazer aquilo que acabo de imaginar, eu começo uma outra obra. Então eu nunca trabalho apenas em uma tela. Aqui, por exemplo, nessas telas que estão aí. Você não pega uma tela, começa e termina? Não, dificilmente isso acontece. Geralmente começa uma tela, chega um ponto em que a minha visão vai ficando, vamos dizer assim, um pouco fatigada, cansada. Eu passo para um outro trabalho. Geralmente eu tenho vários trabalhos em andamento. Mais tarde volta naquele primeiro trabalho? Volta naquele, né? Quando Chega, por exemplo, a ter quantas telas em trabalho? 5, 6 telas, assim. Dá conta de tudo isso? É porque não há obrigação em terminar, né? Quando você chega a um determinado... Até porque você não trabalha sob encomenda. Exato. Né? Então, quando eu chego a um determinado instante e não vejo o que eu posso fazer em seguida, eu viro essa tela para a parede e deixo ela descansar. E começo a trabalhar numa outra. Porque se eu pego uma tela que esteve 15 dias deixada de lado, na hora que eu revejo essa tela, imediatamente eu vejo que faltou o que eu poderia ter feito, né?
Essas 5, 6 telas, por exemplo, podem levar quanto tempo para serem do começo ao fim concluídas? Em horas de trabalho, eu acho que seriam assim 10 dias de trabalho, né? Contínuo. As 5, 6 telas? 6 telas. Aí com trabalho o dia todo no ateliê? É muito difícil, não, a gente quantificar essas horas de trabalho, porque o trabalho também não é contínuo, não é? Numa determinada tela. Trabalha numa tela, depois deixa descansando aquela, trabalha em outra, aí faz um outro tipo também de, em vez de pintura sobre a tela, faz desenho, coisa assim. Então, para quantificar, mas são muitas horas, muito mais do que a gente pode imaginar. E as gravuras? E as gravuras também em serigrafia, né? Elas entram nesse pacote também? Também, porque a temática é a mesma, né? Só que eu trabalho sobre papel, trabalho mais... mais rápido? Mais rápido e menos comprometido, vamos dizer assim, né? Mas é de começar uma gravura e terminar? Ou tem esse trabalho com a tela? Não, tem o mesmo problema da tela. Né? Às vezes a gente desenvolve uma ideia até um certo ponto e ali chega um instante que a gente fica receoso de continuar sem saber para que lado vai se voltar, né? Então a gente para e deixa que as coisas no subconsciente se depositem, se concentrem, né? E aí a gente volta para o trabalho. Tá certo, Domício. Muito obrigado pela oportunidade da conversa. O prazer foi meu. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. A gente se vê ainda por aqui. Um abraço, até lá.